Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Jonas. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, né, Introdução à Cinemática. E nesta aula de número 7, o tema desta aula será os algarismos significativos, ordem de grandeza, notação científica, ok? Nós vamos tentar explicar esses conceitos de algarismos significativos, ordem de grandeza e alguns cálculos para a conversão de um número em notação científica. Depois nós vamos fazer alguns exercícios. Ok? Pessoal, olha, é o seguinte: algarismos significativos. Para nós entendermos o que significam algarismos significativos, nós vamos ter que ler algum. Peço que vocês leiam isso aqui, esse conteúdo, mas também se atenham na explicação dos próximos slides que eu vou colocar aqui para vocês. Tá certo? O conceito de algarismo significativo é esse aqui, que está destacado aqui nesse quadro, tá? Os algarismos significativos de uma medida são os algarismos corretos e o primeiro duvidoso, ok? Os algarismos corretos e o primeiro duvidoso, tá? Nós vamos ver agora aqui, no próximo quadro, o que seria esse algarismo correto e o primeiro duvidoso, tá certo? Deixa eu diminuir aqui a minha imagem. Pessoal, olha aqui, olha, nessa imagem aqui nós temos uma régua que ela é dividida aqui em 11 partes aqui. Nós verificamos aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos supor que essa régua aqui esteja medida em centímetros, ok? Tá certo? Então, o conceito de algarismo significativo diz o seguinte: é o conjunto dos algarismos corretos e o primeiro duvidoso. Se nós formos fazer aqui a leitura dessa distância L, para nós descobrirmos quanto vale esse valor de L aqui nessa régua. Deixa eu colocar aqui. L valeria quanto? Nós temos aqui, ó, L é esse comprimento que vai do zero até um valor entre 9 e 10. Entendeu? Então, qual seria o primeiro algarismo correto, né, que eu tenho assim, absoluta certeza que é aquele valor? O primeiro valor que eu encontraria aqui seria 9. Seria um valor entre 9 e 10. Então seria 9, alguma coisa. Então eu teria aqui 9, aí olha só, veja bem, aqui eu tenho 9 e 10. Vamos supor aqui, ó, que aqui no meio seria, aqui mais ou menos aqui seria o meio. Então aqui eu teria aqui 5, 9,5 aqui, ó. Que seria 9,5. Só que esse número aqui, essa distância aqui, pessoal, ela não é 9,5, é um valor superior a 9,5. Então, esse 9,5 aqui, olha, aliás, esse valor superior a 9,5, vamos supor que é 9,6, tá? Eu vou chutar aqui, seria 9,6. Então, pessoal, os valores corretos aqui, o número correto aqui, seria quem? Seria o 9. O 9 seria o correto. E o duvidoso, o primeiro duvidoso seria qual? Seria o 6, porque é um número duvidoso. Eu não sei quanto é que vale. Não sei se é 6, se é 7, entendeu? Então é um número duvidoso. Então, quantos algarismos significativos eu teria aqui? Eu teria 2 algarismos significativos, ok? Por quê? Porque os algarismos significativos, eles são formados pelos números corretos e o primeiro duvidoso, ok? Significativo. Deixa eu tirar aqui a minha imagem para poder escrever direitinho aqui. Teriam aqui 2 números significativos, ok? Aqui, olha, no conceito que nós lemos aqui, olha, de algarismos significativos, os algarismos significativos de uma medida são os algarismos corretos e o primeiro duvidoso, ok? Então, os algarismos significativos, eles são compostos pelos números corretos, pelos algarismos corretos, e o primeiro duvidoso. Então, o primeiro duvidoso aqui seria 6, porque eu não tenho assim certeza que é 6, se é um número 7, é duvidoso, ok? Agora, se eu for, aliás, realizar essa mesma medida aqui, do valor desse comprimento L, numa régua que está mais graduada, entendeu? Aí seria uma outra história. Vamos verificar aqui, ok?
Como é que eu representaria esse valor de L aqui numa outra medida aqui? Vamos supor aqui. Olha aqui, ó, que eu já sei mais ou menos, olha aqui. Eu vou dar um zoom aqui para vocês verificarem aqui, olha. Então aqui eu estou entendendo que esse valor aqui, ó, 9, ó, 9,1, 9,2, 9,3, 9,4, 9,5, 9,6. Então eu tenho certeza que esse valor é 9,6, só que tem um outro, ó, mas só que não é exatamente 9,6, porque passa de 9,6. E aqui já é o 9,7. Então está entre 9,6 e 9,7. Então eu poderia aqui, com uma precisão assim bem razoável, dizer que esse número é 9,65. Por quê? Porque 9,7 seria 9,70, olha só. 9,5, 9,6, 9,7 seria a mesma coisa que 9,70. Então, eu poderia dizer que está entre 60 e 70, está no meio, então 65, ok? Então, eu diria que quantos algarismos significativos eu tenho aqui, pessoal? Quantos algarismos significativos? Eu primeiro vou identificar os algarismos corretos. Quais seriam os algarismos corretos? Aqueles algarismos que eu tenho assim, absoluta certeza que eu conheço esses valores. Olha, 9, 9,6 seria o correto, o 9 e o 6. Ok? Então, o 9 e o 6, olha, 9,6 seria o correto. Ó, o 9 e o 6 seria o correto. O 9 e o 6 seriam os corretos. Agora, qual seria o do duvidoso? O duvidoso seria o que? O 5. Porque não é um valor assim que me dá uma certa segurança. Eu fico na dúvida em relação a esse 5. Então, eu tenho, na verdade, aqui quantos algarismos significativos? Eu tenho 1, 2, 3 algarismos significativos nesse caso. Eu tenho 3 algarismos significativos. Tá certo? Algarismos significativos. São 3 aqui. Tá certo? Por quê? Porque os algarismos significativos são formados pelos algarismos corretos e o primeiro duvidoso. Agora, se aparecesse um outro valor aqui, por exemplo, um 4 aqui, esse aqui não seria mais significativo, seriam só esses 3 algarismos, ok? Vamos falar agora sobre notação científica, ok, pessoal? Como é que eu escrevo um número em notação científica, ok? A regra geral para nós escrevermos um número em notação científica é essa aqui, olha. Nós temos que escrever esse número nesta fórmula aqui, ó. Na forma, eu vou colocar aqui, notação científica. O número ele tem que estar nessa forma, n vezes 10 elevado a um expoente aqui, ok? Onde esse n aqui, pessoal, ele tem que ser um número maior do que 1, ok? E tem que ser menor do que 10, tá? Esse n aqui, ele aliás, esse n aqui, ele representa, tá certo? O algarismo significativo, tá? Porque quando nós escrevemos em notação científica, nós temos que colocar aqui os algarismos significativos. Então, aqui, algarismos, desculpe, deixa eu apagar aqui, né? São algarismo, é um algarismo significativo, tá? Significativo. Ok? Tá? Então, vamos lá. E esse 10 elevado a n aqui, ó, 10 elevado a um determinado expoente aqui, representa a ordem de grandeza. A ordem de grandeza. Tá certo? A ordem de grandeza. Esse valor aqui, ó,
essa parcela aqui representa a ordem de grandeza. Só que essa ordem de grandeza ela pode ter algumas variações que nós vamos explicar em seguida, ok? Nessa explicação aqui sobre ordem de grandeza, eu quero que vocês fixem o seguinte, que a raiz de 10, a raiz quadrada de 10 é 3,16. É importante vocês saberem isso aqui para algo que eu vou falar para vocês no próximo slide, ok? Vou pular aqui e vou passar para o próximo slide, ok? Então, pessoal, olha só. Eu falei para vocês que para nós escrevermos o número em notação científica, nós temos que escrever o número nessa forma aqui, olha. Coloca aqui, ó, na notação científica, nós temos que escrever assim, n vezes 10 elevado a n, ok? Só que para nós, onde esse n aqui tem que ser menor ou igual a 1 e tem que ser menor do que 10. Ele pode ser menor ou igual a 1, só que ele não pode ser 10. Ele tem que ser sempre menor do que 10 esse n aqui, ok? Mas para nós determinarmos a ordem de grandeza de um número, olha só, a ordem de grandeza ela será 10 elevado a n mais 1 se esse n aqui for maior ou igual que a raiz de 10. Ou seja, se esse n aqui ele for maior ou igual a 3,16, você lembra que eu falei para vocês que eu pedi para vocês decorarem quanto valia a raiz de 10? Ok? A ordem de grandeza, olha só, a ordem de grandeza será 10 elevado a n mais 1, tá certo? Agora, se esse valor do n for menor do que a raiz de 10, ou seja, menor do que 3,16, a ordem de grandeza será 10 elevado a n, ok? Eu sei que é complicado vocês compreenderem isso só com essa explicação, mas vocês vão fundamentar esse entendimento nos exercícios. Eu vou passar aqui para as próximas slides que vocês vão ter uma compreensão melhor. Não, vamos explicar nesse slide mesmo aqui, olha só. Veja bem, para exemplificar, considere o raio da Terra, ou seja, é a distância do centro da Terra até a superfície, ok? 6,37 vezes 10 elevado à sexta potência, ok? Pessoal, esse 6,37, isso aqui seria o valor do n, ok? Quantos algarismos significativos eu tenho aqui? Eu tenho aqui, ó, 3 algarismos significativos, tá certo? Só que esse 6,37, ele é maior do que a raiz de 10 ou ele é menor do que a raiz de 10? Ele é maior, olha só, ele é maior, a raiz de 10 é 3,16. Então, ele é maior do que 3,16. Ora, se ele é maior do que 3,16, portanto, ele é 6,37, qual é a ordem de grandeza da distância entre... Aliás, qual é a ordem de grandeza do raio da Terra? Ok? A ordem de grandeza é 10 elevado a n menos 1. É n mais 1, aliás. Onde n é esse valor aqui, ó. Tá certo? Então, a ordem de grandeza seria 10 elevado à sétima potência. Ok? 10 elevado à sétima potência. Como está explicado aqui, olha. Sendo 6,37 maior do que a raiz de 10, quanto é a raiz de 10? 3,16. A ordem de grandeza do raio da Terra é dada por 10 elevado a n mais 1, onde o n é esse 6 aqui. Então, a esse 6, eu vou ter que somar mais 1. 6 mais 1 é igual a 7. Então, a ordem de grandeza é igual a 10 elevado à sétima potência. Por que é igual a 10 elevado à sétima potência? Porque esse n aqui é maior, tá certo? Do que 3,16. Agora, nesse outro exemplo aqui, olha só, sendo 1,49 menor do que 3,16, temos para a distância da Terra ao Sol a ordem de grandeza de 10 elevado a 11. Ou seja, pessoal, não muda aqui, olha. A ordem de grandeza é essa mesma potência de base 10 aqui.
eu não preciso somar 1 aqui. Eu só somo 1 quando o algarismo significativo, esse valor de n aqui, ok? For maior do que 3,16. Quando for maior do que 3,16, a ordem de grandeza, eu tenho que somar 1 a esse expoente aqui, ok? Quando esse valor de n é menor do que 3,16, eu não preciso somar. A ordem de grandeza é essa potência de base 10 que aparece aqui no valor que é fornecido, ok? Vamos fazer alguns exercícios, tá ok? Vamos resolver esse exercício aqui, o R01. Vejam bem, a balança da figura abaixo está graduada em quilogramas. Qual é a massa do pacote colocado sobre o prato da balança? Ok? Está aqui um pacote contendo tomate. Qual é a massa que está sendo lida aqui nessa escala da balança? Ok? Primeiro vamos medir isso aqui. Aí o que o problema está pedindo? Qual é a massa do pacote colocado sobre o prato da balança? Quais são os algarismos corretos e o primeiro duvidoso? É o que está sendo pedido. Então, primeiramente aqui, eu vou dar um zoom aqui para nós enxergarmos melhor. Ok? Veja bem, pessoal. O que nós estamos medindo aqui? Olha só, eu tenho aqui, ó, cada tracinho desse aqui representa quanto? 0,1 kg. Ok? Olha, 0,1, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, que é meio quilo. Né? 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1 quilo. 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, aqui 2 quilos, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4. Só que veja bem, não está exatamente no 2,4, está passando um pouco do 2,4. Então está entre o 2,4 e o 2,5. Eu falei para vocês que o 2,4 é a mesma que 2,40. E 2,5 é a mesma coisa que 2,50. Então está entre um e outro, certo? Então, nós concluímos, então, pessoal, que a balança isso aqui está entre 2,40 e 2,50. Um valor médio aqui entre os dois seria, vou colocar aqui, ó, tem 2,40 aqui, olha. E aqui seria 2,50. Ok? Um valor médio aqui entre os dois seria quanto? 2,45, ok? Agora, 2,45, qual é a massa do pacote? A massa do pacote seria um valor assim aproximado a 2,45 quilogramas. Tá certo? Agora eu pergunto para vocês quais são os algarismos corretos e qual é o algarismo duvidoso. Eu vou novamente aqui no zoom da balança. Né? Olha, 2 eu tenho certeza que é. 2,4 eu tenho certeza que é. Tá certo? Só que o 5 eu não tenho certeza, porque de repente pode ser 2,46 ou 47 ou 48, entendeu? Então, quais são os algarismos corretos? Os corretos são 2 e o 4. O 5 é duvidoso, eu não tenho certeza. Então, quais seriam os algarismos corretos? Os corretos seriam o 2 e o 4. Qual seria o algarismo duvidoso? O duvidoso seria quem? O 5. Ok? Quantos algarismos significativos nós temos aqui, pessoal? Nós temos 1, 2, 3. Por quê? Porque pelo conceito de algarismos significativos, são os números formados pelos algarismos corretos e o primeiro duvidoso. O primeiro duvidoso seria esse aqui, ok? Então, nós temos 3 algarismos significativos aqui. 3 algarismos significativos. Tá certo? Vamos resolver essa segunda questão. Olha só, o sino de uma igreja bate uma vez a cada meia hora, todos os dias. Qual é a ordem de grandeza do número de vezes que o sino bate em um ano?
ok? Então vamos lá. O sino o sino de uma igreja bate uma vez a cada meia hora. Ora, se ele bate uma vez a cada meia hora, então a cada uma hora ele bate quantas vezes? Duas vezes, certo? Então a cada uma hora eu vou colocar aqui, ó, hora e aqui batidas. Batidas. Corrigi aqui, eu coloquei número de horas e número de batidas. Então, em meia hora, olha só, o sino bate uma vez a cada meia hora. Então, em uma hora, ele bate quantas vezes? Duas vezes. Tá certo? Então, ele bate todos os dias. Tá, ok? Todos os dias ele bate. Tá certo? Então, pessoal, em uma hora, ele bate duas vezes. Então, em 24 horas, um dia tem 24 horas. Ele vai bater quantas vezes? X vezes. Então, vou multiplicar esse com esse e esse com esse. Então, x vezes 1 é x, ok? 2 vezes 24, aqui, ó. 2 vezes 24. Uma regra de 3 aqui que eu fiz, ok? Então, 48. 48 batidas, né? Batidas por dia. Tá certo? Então, ele bate 48 vezes por dia, tá certo? Qual é a ordem de grandeza do número de batidas do sino, que o sino bate em um ano? Tá certo? Pessoal, quantas vezes esse sino bate? Quantas batidas esse sino realiza durante um ano? Olha, em um dia ele bate 48 vezes. Então, quantas batidas ele ocorre em um ano? Olha, vamos lembrar que um ano tem quantos dias, pessoal? Um ano tem quantos dias? 365 dias. Ora, se em um dia ele bate 48 vezes, então 365 dias, eu vou pegar aqui 365 dias e vou multiplicar por 48. Ok. 8 vezes 5, 5 vezes 8, 40. Aqui vão 4, tá? 8 vezes 6, 6 vezes 8, 48. 48 mais 4 dá 52. 52 com 5. 8 vezes 3, 3 vezes 8, 24. 24 mais 5 dá 29. Ok? 29. 4 vezes 5, 20. Vão 2. 4 vezes 6, 24 e 2, 26. Vão 2 também aqui, ok? 4 vezes 3, 12. 12 mais 2 é igual a 14. Eu vou colocar 14 aqui e agora vou fazer o somatório. Então, aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 2. 9 mais 6 é igual a 15, vai 1. 4 mais 6, 4 mais 2, 6. 6 mais 1, 7. E aqui 1, ok? Então, isso quer dizer que esse relógio, em 365 dias, eu vou colocar aqui, ó, que é Y, tá? Ele dá, 17.520 batidas, tá? Batidas por ano, ok? Por ano. Aí o problema está pedindo o quê? Ele está pedindo qual é a ordem de grandeza. Primeiramente, para mim achar a ordem de grandeza, eu vou ter que transformar isso aqui em notação científica, tá certo? Pois ele está querendo o quê? Ele está querendo aquele 10 elevado a n ou aquele 10 elevado a n mais 1, tá certo? Vou transformar isso aqui em notação científica. Então, olha só, eu vou... como é que eu faço para transformar isso aqui em notação científica? Vejam bem aqui, ó, a notação científica que eu falei para vocês é aquela, ó, n vezes 10 elevado a n. É isso aqui, tá? Onde n tem que ser maior ou igual a 1 e esse n tem que ser menor do que 10, tá certo? Ok. Então, olha só, eu tenho que colocar aqui, olha, esse meu n aqui tem que ser um valor menor do que 10, tá?
eu tenho aqui, olha, se eu mandar a vírgula para cá, ó, colocar 17,52 não dá, é maior do que 10. Então tem que ser aqui, ó, 1,752. Eu tenho que transformar isso aqui, ó. Tem que pegar essa vírgula e andar para cá, ó. 1, 2, 3, 4 vezes. Eu tenho que andar para cá. A vírgula está aqui, ó. 17.520,0. Eu tenho que andar essa vírgula quantas vezes? 1, 2, ó. Aqui fica 175. Ó, é menor, tem que ser menor do que 10. Então tem que ser menor do que 10, eu tenho que andar a vírgula aqui para obter um número menor do que 10. Se eu parar aqui, eu tenho 17. Não é menor do que 10. Então tem 1, 2, 3, 4 vezes. Então, 1,752. Esse zero aqui eu não preciso colocar. Aí, vezes 10 elevado a quanto aqui, pessoal? Quantas vezes eu andei a vírgula para cá? 1, 2, 3, 4. Então, eu coloco 4. Tá certo aqui? 10 elevado a 4. Como eu andei para a esquerda, o expoente aqui é positivo. Tá certo? Positivo. Se eu tivesse andado a vírgula aqui, se eu tenho uma vírgula aqui, eu ando ela para a direita, o expoente é negativo, mas eu vou explicar depois para vocês não confundirem, ok? Então aqui o problema está pedindo qual é a ordem de grandeza do número de vezes que o sino bate em um ano, tá? Então o sino ele bate, tá aqui, ó, 1,752. Esse 2 aqui, pessoal, eu não preciso colocar, tá certo? Porque aqui, ó, eu tenho aqui o número aqui, ordem de grandeza. Aliás, os algarismos significativos, eles são formados pelos algarismos corretos e o primeiro duvidoso. Eu tenho aqui, ó, 1,7. O 1,7 eu tenho certeza que é. 1 e o 7. O 5 é o primeiro duvidoso. Esse aqui é o segundo duvidoso, entendeu? Então vai até o primeiro duvidoso. Então esse aqui eu descarto. Então vai ficar vezes 10 elevado à quarta. Repara bem que aqui, ó, é isso aqui, ó, n vezes 10 elevado a n minúsculo, ok? Onde isso aqui representa a ordem de grandeza, se esse valor aqui for menor do que 3,16. Esse valor aqui é menor do que 3,16, que é a raiz de 10, tá certo? Se o n, lembra lá? Se o n for menor ou igual a raiz de 10, tá certo? Opa, raiz de 10. Tá certo? Porque essa raiz de 10 é igual a 3,16, é aproximadamente 3,16, a ordem de grandeza será 10 elevado a n, ou seja, será esse mesmo valor aqui, ó. Como isso aqui, ó, 1,75 é menor do que 3,16, a ordem de grandeza é 10 elevado à quarta potência, ok? A ordem de grandeza é igual a quanto? É igual a 10 elevado à quarta potência. É a ordem de grandeza, tá certo? Se esse valor aqui fosse maior do que 3,16, vamos supor 4,75, a ordem de grandeza seria quanto? Eu teria que somar 1 a esse 4, seria 10 elevado a 5, ok? 10 elevado a 5 se fosse um valor maior do que 3,16. Mas como aqui esse 1,75 é menor do que 3,16, a ordem de grandeza é 10 elevado à quarta potência. Ok, pessoal?